Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Esse é um vídeo que eu gravei sobre o ECA, né? Já tem no canal, mas ele sofreu algumas alterações pequenas, mas eu resolvi gravar de novo, porque na época que eu gravei ainda não tinha tido essas alterações, então nós vamos atualizá-lo, né? Espero que 2022 seja um ano de muitas aprovações para vocês, que vocês estejam motivados, focados em estudar, né? E que seja um ano maravilhoso para todos. Então, nós vamos falar do título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, disposições gerais, o artigo 131, né? Então, é um artigo que essa parte costuma cair em alguns concursos, né? Principalmente da educação e da assistência social. Então, falando deste órgão, Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, no artigo 131, é órgão permanente, importante e autônomo, tá? As bancas às vezes perguntam isso. Então, ele é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, tá? Por que isso? Porque às vezes as bancas tentam colocar o Conselho Tutelar na justiça. Ele não é do Poder Judiciário, tá? Ele faz parte do Poder Administrativo, do Poder Executivo, porque ele está vinculado à Prefeitura, mas ele não é jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei, tá? Então, um artigo importante aí para você guardar. Aqui está uma mudança que ocorreu em 2019, que num vídeo aí que eu gravei, eu não tinha ainda colocado essa mudança. Então, olha só, artigo 132, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo, no mínimo, tá? Pode ter mais de um, sim, dependendo. São Paulo, por exemplo, tem vários, né? Por conta do tamanho da cidade. Um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local. É aquilo que eu falei. O conselho vai ficar ali vinculado à prefeitura, né? A prefeitura que vai pagar, a prefeitura que tem uma série, coloca no seu orçamento, composto de 5 membros, né? Então cada conselho tem 5 membros. Informação importante aí, escolhido pela população local para mandato de 4 anos, tá? Então é uma votação, não é obrigatória a votação, mas tem que haver essa votação, certo? A pessoa vota se quiser, né? Mas tem que ter. E para eleição para 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Aqui que está a mudança. Antigamente só era permitido uma reeleição, agora é que nem deputado, vereador, você pode, se você ganhar, você pode ir ficando até quando você quiser, tá? Então não tem mais essa questão de limite, né? Então o conselheiro ele pode ser reeleito sucessivas vezes, né? Assim como é vereador, deputado, senador, não tem limite, né? Os limites são só para cargos executivos, prefeito, governador, presidente, e aqui alinhou isso, né? Porque o conselheiro tutelar ele pode ser reeleito infinitamente, desde que ele tenha voto, né? Ganha eleição, ele pode ficar lá 20 anos como conselheiro tutelar, né? 30 anos, enfim, certo? Aqui uma questão, né? Com base da Prefeitura de Paulínia, com base na Lei Federal número 8.000 de 69, de 13 de julho de 90, leia as alternativas abaixo e assinale a que está incorreta, né? Então, só para a gente dar uma revisadinha aqui, ó. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. B. Um dos aspectos que compreende o direito à liberdade é a crença e o culto religioso. C. Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade completos. E D. A mãe adolescente será assistida por equipe multidisciplinar. Então, assim, as bancas costumam perguntar muito sobre essa questão da data, né? E eu tenho vídeos falando sobre isso.
do que é uma criança. Veja, quando você vai analisar uma lei, tudo, ó, letra A está coerente, né? Permite o nascimento, desenvolvimento sadio, harmonioso, direito à liberdade é a crença e o culto religioso, a mãe será assistida por equipe multidisciplinar, tudo correto. O que está incorreto aqui é a criança, né? A criança é até 12 anos de idade incompletos, tá? Então aqui, ó, gabarito letra C. Cuidado, porque é uma coisa que as bancas cobram muito, isso está lá numa aula que eu gravei também sobre os limites, né? Criança é até 12 anos de idade incompletos, tá? Então, cuidado com isso, né? Para você não se confundir aí com essa questão, ok? Então, é muito importante não errar isso, certo? Porque isso cai bastante. Eu vou até ler aqui o artigo para vocês, ó. Considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompleto. Isso está no artigo 2 da lei, tá? Tá lá no artigo 2 da lei. Então, é até 12 anos de idade incompletos e a partir dos 12 anos se torna adolescente. Isso é importante porque isso define uma série de ações aí com relação à criança e adolescente. Então, o gabarito C, lembrando, ó, que aqui era a incorreta, tá? Cuidado com isso também. Atenção. Artigo 133. Para candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. O que é idoneidade moral? É você ter uma vida, né? Que não dá margem ali para questionamentos, né? Então, por exemplo, o cara quer ser conselheiro tutelar, mas já esteve envolvido aí com abuso de criança, ou é um cara que tem uma vida, tem uma vida aí sexual preguiça, enfim, casos escandalosos, né? Aí não dá para ser conselheiro tutelar, certo? Porque aí a idoneidade moral dele, já se envolveu com falsidade ideológica, já se envolveu com golpes, né? Cambalacho, enfim. Aí não, né? Então, 2, idade superior a 21 anos, né? Aqui é a jabuticaba da nossa lei que eu falo que se você pode ser vereador com 18 anos, não pode ser conselheiro tutelar com 21, ou com 18, né? Então é estranho, mas tudo bem. Idade superior a 21 anos, tá? E aí a justificativa do legislador é que exige uma maturidade maior e tal. Mas essa mesma justificativa, então, deveria ser para vereador, né? Porque vereador você pode ser com 18 anos de idade. Então, às vezes, maturidade também não tem muito a ver com essa questão. Mas, enfim, idade superior a 21 anos e residir no município que você vai ser conselheiro, né? Então, são esses 3 requisitos aqui importantes para candidatura, né, a membro do Conselho Tutelar. Artigo 134, né, também aqui algumas mudanças, mas essas já estavam incluídas desde 2012. Lei Municipal Distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração. Os conselheiros são remunerados, né, eles ganham salário dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a, inciso 1, cobertura previdenciária. Então, o conselheiro tutelar, ele contribui, isso conta para a aposentadoria dele, né? 2, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Então, o conselheiro tem direito a férias. E quando o conselheiro sai de férias, quem fica no lugar? O primeiro suplente, né? Então, o conselheiro sai de férias, aí o primeiro suplente, aquele que ficou em 6º lugar na eleição, ele cobre as férias e recebe o salário, tudo certinho, tá? Licença maternidade, uma conselheira ficou grávida, entrou em licença maternidade. Quem substitui? A primeira suplente, tá? Licença paternidade, né, também, aí é uma licença um pouco menor, né, de alguns dias, e gratificação natalina, que é o famoso 13º, né, gratificação natalina, aquele que recebe aí
o 13º nos períodos aí próximo do Natal, né, novembro, próximo do Natal, as datas determinadas aí por cada município, tá? Então, eles têm direito a essas questões aqui, importante você saber. Parágrafo único, constará da lei orçamentária municipal, tá vendo? Por isso que eu falo, onde o conselho está ligado na questão orçamentária, na questão de estrutura, ao município ou ao Distrito Federal, né? Previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e a formação continuada dos conselheiros tutelares. Então, eles não estão ligados à justiça, né? Ao poder judiciário, não. Eles estão ligados ao poder executivo, administração municipal ou distrital, no caso for Distrito Federal, e de lá que vem os recursos, de lá que está no orçamento para manutenção, para o funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 135, o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral, tá? Então, isso é muito importante, essa questão da idoneidade moral para ser conselheiro tutelar, tá? Então, nós encerramos aqui curtinho o vídeo, tá? Porque é só para falar desses artigos aí referentes ao Conselho Tutelar e tem essa atualizaçãozinha, né? Então, tem quem está estudando, só para deixar vocês aí, uma atualização, não tão atualização, que é de 2019, mas essa parte do Conselho Tutelar permitir várias reeleições, né? Então, você não tem mais limite nisso, e isso é importante aí, porque pode aparecer na sua prova, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.